Amigos, eu gostaria de colocar agora um outro tema que envolve o jogo de hoje entre Grêmio e Flamengo. É um tema delicado, reservado para este Grêmio e Flamengo, também para o Grêmio e Flamengo lá do Maracanã, mas para esse agora é o ineditismo de um retorno. Diz respeito à questão do Renato sendo o treinador do Flamengo. Como é que isto aí tudo representa para o torcedor do Grêmio? Nós sabemos que o estádio estará vazio, claro. Mas se o torcedor fosse possível o torcedor comparecer, assistir ao jogo, e você fosse ao jogo, qual seria o seu comportamento diante da presença do Renato na área técnica, na Casa Mata, como responsável do Flamengo, na hora que as equipes entrassem em campo, durante o jogo, no final do jogo? Eu gostaria de conversar com você sobre este assunto, mas antes eu quero te fazer um pedido. Te inscreve no canal, ativa o sininho, participa do nosso canal, compartilha o canal com os amigos, dá aquele joinha aí, estou esperando o teu joinha. Te inscreve no canal, este é o canal Darcy Filho Sem Off. Pois é. Vamos pensar, por exemplo, o Renato quando saiu de Porto Alegre, deixou o Grêmio, ele saiu daqui levado pela manifestação de um vice-presidente, o Cláudio Oderich. Muitos torcedores gostaram, outros tantos não gostaram nem um pouco. E as manifestações divergiram. Muitos nas redes sociais disseram que sim, que tinha que sair, que não dava mais, e permanecem estes até hoje, dizendo que o Renato tinha que sair. Eu entendo que as relações já estavam realmente bastante desgastadas e era a hora do Renato sair. Mas ele saiu como um vitorioso do Grêmio. Ele no Grêmio ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, ganhou Grenais, ganhou regionais. E na hora de viajar, de retornar, de iniciar a sua viagem de retorno para o Rio de Janeiro, o Renato Carioca foi recebido pela torcida do Grêmio, saudado pela torcida do Grêmio no aeroporto Salgado Filho, fez festa para ele na hora da saída. Foi uma coisa bonita que aconteceu. Os torcedores do Grêmio, sem dúvida, fizeram uma homenagem bonita na saída do Renato aqui de Porto Alegre. As críticas a respeito do trabalho dele continuam, como a escalação da equipe, o compromisso que ele tinha com os cascudos, o fato de não usar a base e os seus substitutos que chegaram depois, todos com o discurso de que não escalariam mais cascudos, usariam a base e fariam tudo diferente daquilo que estava sendo realizado no Grêmio. E nós chegamos hoje a uma situação que não se confirma, nem com o treinador anterior, nem com o atual. Hoje, por exemplo, se formos olhar aí a possibilidade de uma escalação do Grêmio, não terá mais do que 2 ou 3 jogadores oriundos da base, os outros todos serão cascudos. Portanto, eu pergunto para você o seguinte: se você pudesse ir ao estádio, pudesse ir à arena, você xingaria o Renato? Você vaiaria o Renato? Ou você aplaudiria o Renato? Qual seria o seu comportamento? Você faria como aqueles torcedores que foram ao aeroporto e se despediram do Renato, aplaudiram, gritaram por ele? Ou como alguns que estão nas redes sociais dizendo que graças a Deus que ele foi embora e tomara que não venha mais? Como você faria? Como você faria? Você aceitaria o apoio de colorados, por exemplo, que também não gostam do Renato como atleta e como treinador? Vocês se somariam a estes e vaiariam o treinador, o Renato, que hoje chega com o Flamengo, procurando fazer o seu trabalho, e embora lá no Rio, ele disse, eu sou gremista. Eu lembro que quando ele chegou, eu o chamei de Renato Carioca, porque eu já o chamava desde antes. E a torcida do Grêmio não é carioca, ele é gaúcho, e hoje já começam a chamá-lo de carioca. As mudanças ocorrem. Mas você mudaria? Você vaiaria o Renato no local onde você o aplaudiu muitas vezes? Um abraço.